Igreja do Senhor, paz seja convosco. Vamos diminuir a aceleração, diminuir o ritmo cardíaco, respirar fundo. Pronto, estamos preparados? Então vamos lá. Queridos, me ajudem aí. Na aula passada, eu me esqueci de onde eu parei. Eu parei aonde mesmo? Na apostila? Quem é que pode me ajudar aí? Oi? Bem, João falou consequência, eu tinha isso na minha cabeça também, então eu acho que bateu. Vocês concordam? Dona Beth, Dona Sueli, vamos prestar atenção na aula, senão, ó, tem milho ali, tá? Brincadeira da parte, querido. Vamos orar, vamos começar a nossa aula. E o Espírito Santo, pela graça e misericórdia dele, pode falar no nosso coração. Então vamos lá. Paizinho, nós queremos nos colocar diante de Ti, na Tua presença. Senhor, fala aos nossos corações, porque Tu sabes, Tu conheces a nossa estrutura, sabes que nós somos pó, e sem Ti, Pai, nós somos nada. Pedimos a Tua presença, Senhor, pedimos a Tua unção, pedimos a Tua graça, pedimos que o Teu Espírito possa nos conduzir. Pai, capacita-nos, Pai, a transmitir a Tua palavra essa manhã. Capacita-nos, Senhor, a falar o que é bom, o que é agradável. E o bom, o agradável, Pai, é a Tua palavra. Que a gente não venha a desviar dela nem um milímetro que quer que seja, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que nós possamos, Senhor, guardar a Tua palavra, aplicar a Tua palavra, ensinar a Tua palavra e principalmente praticar a Tua palavra. Isso nós temos tudo através da Tua palavra, mas não a praticarmos, ela se torna infrutífera nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor amado, dar frutos através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, já te agradecendo em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Então vamos ver, queridos, nós paramos aqui em consequência, e aqui nós estamos ainda falando sobre a censura, né? Ou seja, aquilo que havia na igreja de Tiatira e que era censurável pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos à consequência das atitudes erradas dessa igreja. E aqui, quem pode me dizer qual foi a atitude errada praticada pela essa igreja? O que essa igreja fazia de errado? Não escutei. Idolatria, mais alguma coisa? O senhor falou idolatria. Idolatria, adultério, e aí no caso, querido, é adultério espiritual, tá? Que vem a ser a mesma coisa que idolatria, é adoração de outros deuses. E eles também praticavam práticas sexuais erradas, prostituição. A palavra fugiu, mas voltou, mas bom, eles praticavam, de uma forma geral, o que havia de errado dentro dessa igreja era prostituição e idolatria. Agora, uma coisa que é muito importante, até porque nós vamos fazer um estudo, não é bem um estudo, vamos fazer um estudo, vamos falar assim, paralelo em relação a isso. Por que essas coisas entrou nessa igreja? Qual foi a motivação por isso ter entrado dentro da igreja? Eles aceitarem a Jezabel. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz prostituta, mas não é. Se diz profetiza, mas não é. Prostituta não, perdão, se diz profetiza, mas não é. Na verdade ela era prostituta. Prostituta tanto carnal como espiritual, tá? Tipo
a rainha de Israel, a mulher de Acabe. Então, a motivação foi que a igreja tolerou a entrada dessa mulher, a igreja tolerou as doutrinas dessa mulher. Não houve uma disciplina, não houve uma advertência, ela caminhou livremente. Se tolerou é porque era visto. Você só tolera aquilo que você tem conhecimento. A liderança conhecia a prática dessa mulher e ignorou. Por isso nós vamos fazer umas anotações sobre disciplina. E o tema já vou te falando para vocês, é a importância da disciplina. Por que tem que haver disciplina dentro da igreja? Eu estou querendo fazer isso, ainda não consegui, queria fazer ontem, mas eu tive uma série de problemas, não consegui, mas em nome de Jesus, essa semana eu tenho que fazer, porque na próxima semana nós vamos falar sobre isso, tá? A importância da disciplina. Se nessa igreja houvesse tido a disciplina no momento certo, provavelmente a coisa não teria crescido e evoluído e chegado às consequências que nós vamos ver agora. E lá, em relação à consequência, uma palavra que é usada lá, porém de cama aqueles que praticam a mesma coisa, aqueles que com ela adulteram, de acordo com o que está escrito, não me recordo bem, mas é que fazem as mesmas coisas que ela, que aceitaram a doutrina desta mulher. Em relação a pôr de cama, Charles escreve: se traduzirmos literalmente para o hebraico, descobriremos que temos aqui uma expressão idiomática hebraica, ou seja, era uma gíria hebraica da época, uma expressão idiomática, uma gíria, uma maneira deles entenderem as coisas na época, tá? Ficar preso à cama significa a mesma coisa que ficar doente. Aí vamos ver, abrir lá em Êxodo 21:18, Jô, por gentileza. Êxodo, cadê? 21:18. Êxodo 21. Se dois homens brigarem, um deles ferir o outro com uma pedra, com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, esse cair de cama é a mesma expressão que foi usada que significa ficar doente. O que Jesus está dizendo é que as pessoas que se contaminaram com ela iriam ficar doentes, iria ser posto numa cama, ou seja, iria ficar doente. Isso, os que com elas praticaram, mas depois a gente vai ver que consequências maiores ocorreram para os seus discípulos. Uma coisa é eu mentir, eles adulteraram com ela. Outras coisas é eu ser mentiroso. Mentiroso é aquele que vive e aceita a prática da mentira, que faz da mentira seu modo de vida. Então a gente vai ver que há uma diferença entre aqueles que praticaram com ela e aqueles que aceitaram a doutrina e que se tornaram filhos dela, e aí é filhos na fé, tá? Eles deixaram, Jesus se apresentou como sendo filhos de Deus. Eles deixaram de ser filhos de Deus para ser filhos dessa mulher na fé. De fazer, ensinar e praticar as mesmas coisas. Eles se tornaram os seus discípulos. Então nós entendemos, quando Jesus fala, irei colocar no leito, numa cama, significa que eles vão ficar enfermos. Aí na apostila, a consequência, colocar numa cama significa colocar no leito dele. Eu até risquei aqui, porque foi uma digitação incorreta. Vocês digitam também, igual a mim, colocam enfermidade, tá? Colocar no leito dele enfermidade. É na página 7, lá onde está escrito consequência, e logo depois de Êxodo 21:18.
Então vamos lá. Primeiro, os que adulteraram com ela, virá grande tribulação, adultério espiritual. E qual é o antídoto para isso? O antídoto é sempre o mesmo, é o arrependimento. Só existe um antídoto contra o pecado, e esse antídoto é o arrependimento. João Batista, quando ele estava preparando o povo de Israel para a chegada do Messias, o discurso de João Batista era: arrependei-vos. Jesus, quando começou o seu ministério, seu primeiro discurso foi: arrependei-vos, até porque estava dando continuidade aos ensinamentos de João Batista. João Batista veio preparar o caminho, trazer um povo disposto para a chegada do Messias. E o Messias chegou para dar continuidade à obra de João Batista. Interessante que a gente fazia um estudo lá na Cristo Vive, esqueci, acho que é servo aprovado, seja um servo aprovado, seja um obreiro aprovado. E quem estudou isso viu lá que exatamente quando começou o ministério de Jesus Cristo, logo no comecinho, João Batista foi colocado no cárcere. João Batista ficou um bom tempo no cárcere até ele ser morto. E é interessante que pelo estudo lá que nós vimos, eu não me recordo de certo do estudo, João Batista ele morreu 6 meses antes da morte de Jesus. Exatamente isso. João Batista ele nasceu 6 meses antes de Jesus e morreu 6 meses antes de Jesus. Ele foi colocado num cárcere logo no início do ministério, que ele chamava ministério popular, né? Logo nos anos, obrigado Renato, logo ele foi colocado num cárcere, logo nos anos de popularidade de Jesus. E foi morto 6 meses antes da morte de Jesus. Então, João Batista começou o seu ministério convocando o povo ao arrependimento. Jesus, ele começou o seu ministério de popularidade, convocando o povo ao arrependimento, e o primeiro discurso de Pedro como igreja foi convocando o povo ao arrependimento. Queridos, sem arrependimento não há igreja, sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, o antídoto é sempre o mesmo, é chamar o povo ao arrependimento. Só o arrependimento nos livra da ira vindoura. Só os arrependimentos nos livra das consequências da vida pecaminosa. Tá bem, Renato, mas o que é esse raio desse arrependimento? A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente. E aí João Batista ele foi muito sábio. Aquele que rouba, não roube mais. Antes, trabalhe para ajudar aqueles que mais necessitam. Aqueles que adulterem, não adulterem mais. Então, é uma mudança de mente. João Batista explicou muito bem o que é arrependimento. É deixar de praticar aquilo que é errado. É entender que aquilo que nós praticávamos é errado e nós precisamos andar naquilo que é certo. É algo simples, né? Mas tão difícil de fazer às vezes, né? A igreja já está cansada de saber disso, que a gente precisa se arrepender dos pecados. Mas às vezes tem pecados que é difícil de abandonar. Aí eu gosto de Fátima, quando Fátima fala dos pecadinhos de estimação. Mas a igreja precisa aprender a caminhar no caminho do arrependimento. Lembrando que as 3 etapas
do ministério de Cristo começou com a palavra arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus são para todos aqueles que sabem levar uma vida de arrependimento. Então vamos lá. A recusa contínua de se arrepender resulta em mais castigo severo. Jó, abre lá em Provérbios 29, 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Tem uma Bíblia, tem uma versão que diz assim, ó, aquele que ai meu Deus do céu, aquele que muitas vezes repreendidos e endurece a sua cerviz, será quebrado de modo que não haja quem possa juntar, quem possa consertar. Então, essa versão diz: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. A outra versão diz: esqueci novamente, mas é aquilo que eu falei e que vocês ouviram, tá? Depois vocês vejam lá que está sendo... É o seu? Então lê pra gente, Valéria. Aquele que sendo muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Amém. Exatamente da versão que eu estou acostumado, que esqueci 2 vezes, tá? Obrigado, Valéria. Então vamos lá. A recusa de se arrepender resulta em mais castigo. Aí Provérbio 29, 1. E ferirei de morte os seus filhos. Bota lá, Jô, por favor. Apocalipse, capítulo 2, verso 23. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, esses aí que vão ser feridos de morte, que serão mortos, são os descendentes espirituais dessa mulher. Não são só aqueles que praticavam os pecados com ela, mas são aqueles que se tornaram seus filhos espirituais, seus descendentes na fé, aqueles que não só faziam, mas ensinavam a outros a fazer também. Nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo, ou seja, aquele que propaga os ensinamentos de Jesus. Esses aí são aqueles que estavam propagando no seio da igreja os ensinamentos dessa mulher Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas não é. Então, querido, isso tudo que foi colocado dentro dessa igreja de Tiatira começou com uma tolerância. Ela ensina isso, mas eu vou fazer vista grossa. Talvez até essa mulher tivesse sido alguém com preeminência dentro da igreja. Se um pobrezinho, se um pequenininho faz essas coisas, você repreende logo. Mas se alguém que tem notoriedade dentro da igreja, eu vou dar algum exemplo aqui, um senador, um deputado, alguém muito influente, você faz um pouquinho mais de vista grossa, tá? Então talvez, eu não estou dizendo que é isso, talvez essa mulher tenha sido alguém que tem uma certa, até porque ela foi comparada com Jezabel. Jezabel era uma rainha. Então, talvez, tá, querido? Eu não estou afirmando. Talvez seja alguém que tivesse um certo posto na sociedade e o pastor resolveu fazer um pouquinho de vista grossa em relação a isso. Só que Jesus não faz vista grossa para nada, tá? Jesus ele não faz vista grossa para nada.
acontecer o pecado, tem que ser repreendido, tem que ser tratado, porque senão o pecado cresce. Jesus falou que um pouco de fermento, e fermento aí é símbolo de pecado, tá? Leveda toda a massa. O bolo cresce quando é colocado fermento, tá? Então, pecado não pode ser tolerado dentro da igreja. Volto a repetir, nós vamos fazer um estudozinho sobre isso. Queridos, isso aqui me levou, eu até pensei que seria hoje, mas é semana que vem, a Santa Ceia. Mas por que a Santa Ceia? Por quê? Então abre lá, 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler o verso 28 a 30. Primeira Coríntios 11, de 28 a 30. É 11 de 28 a 30, 1 Coríntios 11. Isso, de 28 a 30. Às vezes a gente não se apercebe muito daquilo que a palavra nos fala, da advertência que as palavras nos dá, mas que são coisas sérias, tá, querido? Examine-se, isso aí está falando sobre a Santa Ceia, tá? Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 29, Jô, por favor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Agora o 30. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Não estão tirando uma soneca não, tá? Fracos e doentes, porque estão doentes, estão fracos. E que já dormiram, que já morreram por causa dessa consequência. E qual é a consequência? O que nós falamos lá no princípio, quando nós lemos esse versículo daí? Participar da Santa Ceia sem discernir o corpo. Não é? Aquele que pratica da Santa Ceia sem discernir o corpo está correndo sério risco de ficar fraco e doente e até ter a sua vida ceifada. Alguns entendem isso aí como vida espiritual, outros é mais radical, né? Fraco e doente na vida espiritual e morto espiritualmente. Pode ser. Mas também tem gente que entende que é bem literal, tá? Tem gente que entende que isso aí é bem literal. Então, oi. Eu vou falar sobre isso agora, tá? Eu vou falar sobre isso agora. Vamos lá. Discernir. Eu fui procurar no dicionário o significado da palavra discernir. E está lá. Discernir é compreender, perceber com clareza. Querido, nós somos corpo de Cristo. E eu preciso compreender e entender, discernir com clareza o que é isso, para poder participar do corpo de Cristo. Qual era as práticas lá na igreja Coríntios? Uns comiam, se embebedavam, deixavam outros sem comer, sem nada, ou seja, cada um por si e Deus por todos. O que é isso? Compreender e perceber com clareza o corpo. Depois vocês nós não vamos ler agora, mas depois vocês leiam 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, que vai falar exatamente sobre o discernir o corpo, a dependência que tem um do outro. Eu não posso crescer sozinho, eu não posso ficar doente e o outro com saúde. O corpo precisa crescer saudável, e para crescer saudável, precisa crescer junto. Isso é que é discernir o corpo, é saber que nós somos participantes do corpo de Cristo, nós não somos membros do corpo de Cristo, e não existe isso de um membro ficar doente, ficar triste, ficar passando necessidade, e o outro com carros, aviões, iates. Isso não é discernir o corpo.
Isso não acontecia na igreja primitiva, muito pelo contrário, os que tinham propriedade davam para que outros não tivessem falta. Isso é que é discernir o corpo. Nós somos membros de um só corpo, e se um membro está doente, todos estão doentes. E quando o membro no corpo está doente, o corpo todo se movimenta por causa daquele membro, para que aquele membro seja saudável, porque se um morrer, o corpo morre. Se o coração parar, o corpo morre. Se o cérebro parar, o corpo morre. Se o fígado, ou seja lá o que for, parar, o corpo morre. Isso é que é discernir o corpo. Isso é que é entender o que significa ser membro do corpo de Cristo. Querido, nós somos um único corpo e precisamos crescer juntos. Tem uma palavra que me fugiu da mente novamente, esqueci, deixa quieto. Mas a gente precisa ter empatia, voltou novamente. Às vezes acontece, cada um fica, mas volta. Nós precisamos ter empatia uns para com os outros. Se um está alegre, nos alegremos todos. Mas se um está triste, vamos todos combater para ajudar aquele corpo. Sabe o que acontece quando isso acontece? Está lá em Efésios, eu esqueci de anotar, mas com a cooperação de todas as juntas, o corpo próprio faz o seu crescimento. Quando acontece isso, quando nós discernimos perfeitamente o que é o corpo de Cristo, ele cresce por si só. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce pela barba de Arão. Não vou ler tudo não, mas no final ele diz, é nessa unidade que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. A igreja quer crescer saudável, querido, tem que discernir o corpo. Se aí é doença, se é o que dorme, se eles estão doentes espiritualmente ou fisicamente, não importa. O corpo só vai estar saudável quando nós o discernirmos. Eu não posso comer caviar, eu nunca comi caviar, eu sou igual a Pagodinho, eu nunca comi. Vou falar uma coisa que eu gosto, eu não posso comer um bom bife acebolado, suculento com batatas e ver um irmão sem necessidade. O mínimo que eu tenho que fazer é pegar esse bife e dividir com ele. Isso é discernir o corpo. Isso é compartilhar as aflições de Cristo, porque nós somos o corpo e não é corpo de um qualquer, nós somos o corpo de Cristo. E quando nós tomamos essa atitude, nós estamos participando das aflições do corpo de Cristo. A igreja vai crescer. Igreja, você quer crescer? Discirna o corpo. Medite bastante em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, vê como é que a igreja primitiva se comportava, vê como é que era o modus vivendi da igreja primitiva. Eu creio que todos nós queremos crescer como corpo de Cristo. Para isso, a gente precisa ter uma unidade. Não existe crescimento individual dentro do corpo de Cristo. Ou cresce todo mundo junto, ou fica empacado todo mundo junto. Ou cresce todo mundo junto, ou todo mundo fica minguado. O corpo não pode crescer sozinho. É claro que vai ter sempre aqueles no corpo de Cristo que mais precisa. Mas aí a palavra diz que é exatamente para esse que a gente deve prestar mais atenção. Paulo falou que os membros, esqueci a palavra que ele usa, são aqueles que nós damos mais valor. Está lá, depois vocês meditem, leiam bastante, meditem bastante. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Está lá o que é discernir o corpo. Não está lá o que é discernir o corpo, mas o que é o corpo de Cristo. A interdependência, um depender do outro, um não poder crescer sem o outro, um depender do outro, um não dizer que não precisa do outro. Isso é o corpo de Cristo. E quando a gente entende isso,
que é o corpo de Cristo, quando a gente compreende e percebe com clareza isso, a gente vai cuidar melhor um do outro, a gente vai ter uma vida espiritual próspera. Amém, querido? Fala, Chico. Betinha quer falar? Fala, Betinha. Desculpe, eu não vi. Aí, essa pessoa precisa conversar com o doutor Tiago. O doutor Tiago ia ser bem duro com ele. Olha, se eu tenho 2 túnicas, meu irmão não tem nenhuma, eu vou, oro pelo meu irmão, despeço o irmão sem túnica nenhuma, que tipo de fé é essa? Mostre-me a tua fé sem as obras, e pelas minhas obras eu mostrarei a você a minha fé, tá? Queridos, fé sem obra é morta. Vou voltar a repetir, a obra não salva ninguém, mas se eu tenho a fé de verdade, a fé é operosa, vai me levar a fazer alguma coisa. Eu não posso ver um irmão passando necessidade e dizer, é Deus que está disciplinando. Não posso, querido, não posso. Eu tenho que ir lá e suprir a necessidade do irmão. Agora, a gente precisa também ter sabedoria, né? Porque às vezes tem irmão que só está ali porque pelo pão que perece, tá? Aí a pessoa quer estar junto do corpo ou só está querendo os bens materiais? E aí a gente precisa discernir bem. A gente precisa ter discernimento espiritual para separar um do outro. Uma coisa é você estar passando necessidade e você é operoso dentro da igreja, você contribui. Outra coisa é você só ir lá para pedir o pão que perece. É bem diferente. É bem diferente. E eu vou ser bem sincero, querido. O mínimo que se pede de um servo de Deus é que esteja na igreja. É o mínimo. É o mínimo. Você vai na igreja só pelo pão que perece, aí realmente você está dando pão a essa pessoa, você não está fazendo bem para ela não, tá? Você está fazendo mal. Então a gente tem que aprender a discernir os que são fiéis ao Senhor Jesus e que estão em necessidade, e aquele que só busca o Senhor Jesus pelo pão que perece. Jesus falou isso sobre alguns que estavam junto com ele: vocês só estão comigo pelo pão que perece. Então a gente precisa aprender a discernir como Jesus, aqueles que estão comprometidos com a obra, com a igreja, e muito mais com a obra do que com a igreja. Mas eu não entendo você ser comprometido com a obra e não ser comprometido com a igreja, já que nós fazemos obra através da igreja, nós somos um corpo, né? E um corpo não trabalha sozinho, mas sei lá. E aqueles que vêm aqui, então é bem diferente. E eu não sei a consequência dessa daí. Se você está falando que a irmãzinha está chegando, caramba. Qual é? O que ela vai levar para outros que é uma igreja? A igreja é aquele lugar onde a gente passa a necessidade e ninguém está nem aí. Você está chegando, você é novo na fé, a igreja tem que dar todas as condições. Agora, se já está velhinho e permanece na mesma coisa, vamos ver até onde vai a fé dele. Se é pelo pão ou se é por Jesus. Se é pelo pão da vida ou se é pelo pão que perece. Amém? Fala, Chico, você que queria falar, pode falar. Amém. Então a igreja está totalmente errada. Fala, Chico. Claro, evidentemente, não é um assunto polêmico. Esse assunto é um assunto relativo ao ver, né?
na Europa tem uma igreja lá que está fazendo um trabalho que eu acho assim lindíssimo. Mas peraí, me explica, qual é a Europa? A Europa continente ou a Europa brasileira? Você tem que falar assim que a pessoa entender. A brasileira. A Europa brasileira é Alcântara, tá, gente? É uma igreja em Alcântara. Aí o trabalho desses irmãos lá, eu acho isso fantástico. Ó, eles levam o pão, né, que alimenta o físico, e fala para eles assim, não sai daqui. Aí vem um mutirão lá das cadeiras, tudo na rua, assim, ó, bota todo mundo sentadinho, o pastor vai, ó, pô, a palavra de Deus no corpo dele. E eles ficam ali, prestando atenção naquilo que está sendo ministrado para eles. Aí, olha só, a igreja está fazendo um trabalho, e eu estou falando um bicho muito legal. Ele recebe o pão físico, que alimenta o corpo, e depois o pão espiritual. E espera que a semente dê fruto, né? A semente tem que crescer, precisa crescer para dar fruto. Alguém mais levantou a mão? Queridos, nós estamos encerrando por hoje. O assunto está sendo, eu queria queria ter terminado pelo menos há uns 2 domingos a igreja de Tiatira, ainda não consegui, mas o importante é a igreja aprender e crescer, tá? Mais importante do que a gente dar prosseguimento no estudo é nós aprendermos e crescermos. E precisamos, tá, queridos, crescer juntos, porque nós somos um corpo. Então nós precisamos crescer juntos. Na aula que vem a gente começa sobre o ponto 5, que é a exortação. Amém? Paizinho, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi ministrada esta manhã. Obrigado, Pai. Senhor, que nós possamos crescer através do conhecimento e do entendimento da tua palavra. Que a gente possa entender o que é um corpo, que nós somos um corpo, que nós formamos o teu corpo, e como corpo teu precisamos crescer juntos. Pai, eu não consigo entender um braço pequenininho e uma perna grande, um nariz grande com uma boca pequena. Nós precisamos crescer juntos, porque senão o corpo fica deformado. Precisamos carregar juntos aqueles que têm mais dificuldades e crescermos na tua direção. Em nome do Senhor Jesus e para a tua glória, Deus. Amém, Deus. Amém. Amém.